Boa tarde, minhas irmãs, meu irmão, e boa tarde ou boa noite aos irmãos lá de Moçambique. E vamos orar. Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo bíblico. Senhor, nós te agradecemos por uma oportunidade mais da gente estudar a sua palavra, de uma oportunidade mais da gente compartilhar a sua palavra. Eu te peço, Senhor, que não só aqui entre nós, que a gente espalhe essa palavra e tenha a oportunidade de falar para as pessoas o que é viver em Cristo. E aí também, em Moçambique, que os irmãos continuem usando esses vídeos e esses materiais para a glória do Senhor. Assim agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Na semana passada, nós estávamos examinando o capítulo número 8 da carta aos Romanos, que trata já da nossa vida em Cristo, ou seja, da nossa vida em Cristo, porque eu dei até aquele exemplo, eu dei aquela ilustração, quando se cola duas páginas de papel com uma cola firme, ninguém é capaz de separar. Então aqui está tratando da nossa vida em Cristo Jesus. Então, para a gente não repetir, para a gente seguir adiante, eu quero compartilhar com vocês hoje o que significa andar no Espírito. O que significa andar no Espírito de Deus, né? Andar no Espírito de Deus. E lá, no Romanos 8, capítulos 1 e 2, diz assim: portanto, agora, depois da justificação, depois de chegar a Cristo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, o quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne, a gente sabe o que dá. E andar segundo o Espírito é algo que agrada a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós já fomos livres do pecado e da morte, agora é o trabalho do Espírito Santo que é preciso que a gente esteja caminhando em Cristo Jesus, caminhando pelo poder do Espírito. Aí tem uma passagem muito clara, que eu nem eu escrevi, acho que eu nem escrevi aqui, mas é uma passagem muito clara para fazer uma coisa bem prática. Se a gente for lá na carta aos Gálatas, capítulo número 5, eu vivo falando dessa passagem, mas nunca vou assim explorá-la de maneira incisiva. Então lá em Gálatas, capítulo número 5, Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o que são os frutos da carne, os ímpetos da carne, e o que são os frutos do Espírito. Então, uma pessoa caminhar pelo Espírito, o que essa pessoa que caminha pelo Espírito de Cristo, o que essa pessoa demonstra? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no Gálatas 5, versículo número... Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Está aqui. Versículos 16 para diante. No 16, ele fala para a igreja lá de Gálatas o seguinte: digo, porém, andai em espírito, sempre espírito com E maiúsculo, que representa o Espírito de Deus, né? E não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, as tendências da carne ou os ímpetos da carne. Né? Porque a carne cobiça contra o quê? Contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não mais estás debaixo da lei. Aí vamos ver lá quais são as obras, os frutos do Espírito. No versículo número 22 diz lá: mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é gozo, é paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então eu pergunto o seguinte: é possível uma pessoa que não está vivendo ou caminhando pelo poder do Espírito, é possível essa pessoa amar? É possível uma pessoa amar? Eu estou falando do amor verdadeiro. É possível uma pessoa que não está caminhando, guiado pelo Espírito, é possível essa pessoa ter amor? Amor verdadeiro? Pode ter esse amor aí do mundo, né? O amor interessado, o amor condicional. A outra pergunta é o seguinte: uma pessoa que está caminhando pelo Espírito, deixando-se levar pelo Espírito, ela tem paz? É meio difícil de ter paz no meio no meio do mundo que a gente vive, e guiado pelos ímpetos pecaminosos da carne. A pessoa que vive movida pelos ímpetos da carne, ela não tem paz, né? Ela vive sempre sem paz, portanto, a falta de paz leva ela a reagir às coisas que acontecem, né, com a mesma moeda. Se ela leva um tapa, ela vai querer dar 2 tapas. Se ela é bem tratada, ela ainda pode até eventualmente se tratar bem. Mas a paz, ela é um fruto do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não tem a paz verdadeira, como não tem o amor verdadeiro, né? Que mais? O gozo. Quem tem gozo, quem tem alegria, quem tem júbilo, isso é outro fruto do Espírito. A pessoa que está caminhando, né, deixando que o Espírito guie a vida dela, ela tem gozo, ela tem alegria. Se você vê uma pessoa triste, né, uma pessoa amargurada, alguma coisa está faltando ela se deixar levar pelo Espírito. E outros mais, como a longanimidade, que é uma característica do Espírito, a benignidade, né? Pessoa benigna é aquela que é guiada pelo Espírito. Bondade, uma pessoa cheia de bondade. Será que uma pessoa que não caminha pelo Espírito de Deus tem bondade? É muito difícil que aconteça isso, né? A bondade é outro fruto do Espírito. A fé, como eu tenho sempre falado, a fé não é natural do homem. A natureza humana, a fé não é uma habilidade natural do homem. Outra coisa, a mansidão. Uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica, né? Isso é a característica do Espírito. Mas uma pessoa que não tem mansidão, né? A temperança. A pessoa que tem temperança, a pessoa que tem controle, domínio próprio, etc., isso aí é uma pessoa que se deixa levar pelo Espírito. Agora, vamos ver a pessoa que vive pela carne, ou seja, pelos ímpetos da carne. Aí está lá escrito no versículo 20, idolatria. Os idólatras são aqueles que não adoram a Deus, né? Eles adoram a quê? Ou eles adoram a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, né? Ou o idólatra adora a si mesmo. Você já não viu gente que se adora a si mesmo, que acha que é o... Isso é idolatria. Outros que idolatram dinheiro, outros que idolatram outras pessoas, né? Então a idolatria é uma coisa da carne. As feitiçarias, as inimizades, olha só, inimizade é fruto da carne. Uma pessoa que está se deixando caminhar pelo Espírito de Deus, ela não está atrás de fazer inimizade nem aceitar inimizade, porque uma coisa se contrapõe à outra, uma coisa é o inverso da outra, né? A inimizade, por exemplo, a inimizade pode trazer paz? A inimizade não traz paz. Como a paz é um dom do Espírito, é uma característica do Espírito, a pessoa que tem inimizades não tem a paz, porque uma coisa elimina a outra, né? Então, a mesma coisa, as emulações. Emulações são as pessoas que ficam, como é que se diz? Emulações são as disfarçatez. É quando a pessoa está se fazendo de bonzinho, né? E não é bonzinho coisa nenhuma. Isso é outra coisa do espírito do ímpeto da carne, não é do Espírito de Deus.
né? A ira. Uma pessoa irada é do fruto da natureza pecaminosa. Quem tem a ira não pode ter amor. O amor é o inverso da ira. Pessoa irada, ela não tem o Espírito de Deus, ela não está se deixando conduzir pelo Espírito de Deus, porque a pessoa que tem ira nem tem amor, nem tem paz, nem tem nenhum daqueles frutos do Espírito, né? Eu nunca vi alguém que seja irado estar agindo por amor, ou está agindo com paz. Depois, as pelejas, né? Pelejas são essas brigas, essas confusões, tudo que é discussão, peleja, isso tudo aí é coisa da carne, não é coisa do Espírito, né? As dissensões, ou seja, as divisões entre família, divisões entre as coisas que geram conflitos. As divisões vêm de conflito, né? Onde existe conflito, existe divisão. Então, onde existe conflito, é porque há o quê? É porque há uma dessas coisas. Onde existe conflito é porque não há amor, ou porque não há paz, ou é porque há idolatria, é porque há as atitudes de disfarçatez, né? Pelejas, isso tudo aí são coisas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E as heresias, as invejas, né? Como é que pode uma pessoa que tem inveja, ela ter amor? Pode alguém que tem amor ter inveja? Se tem inveja, é porque está na carne, não está se deixando guiar pelo Espírito. Homicídios, bebedices, glutonarias, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas são o quê? Eles não herdarão o reino de Deus. Então, como é que uma pessoa que vive com ira, uma pessoa que vive na mentira, vive na inimizade, vive em pelejas, vive nessas coisas todas, né? Como é que essas pessoas podem herdar o reino de Deus? É só ir lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, e ver tudo que está lá, que é o que Jesus recomenda que se faça para entrar no reino de Deus. Então, quando a pessoa tem amor, quando a pessoa não tem ira, quando a pessoa tem bondade, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa não tem todas essas coisas que são da natureza pecaminosa, é um bom sinal, né? Por quê? Porque Jesus mesmo disse que uma só árvore não pode dar frutos maus e frutos bons. Como é que uma árvore boa vai dar frutos maus? Ou vice-versa. Então aqui está claramente a indicação, quando você vê essas características na pessoa, não é julgar, mas é notar que essa pessoa não está caminhando pelo Espírito de Deus. Não está caminhando pelo Espírito de Deus, porque senão não estava nessa condição. Muito bem. Então, aí já vimos a primeira lista de características de quem vive caminhando pelo Espírito e dos que não vivem caminhando pelo Espírito. Então, aqui no primeiro parágrafo diz o seguinte: os cristãos, aí tratando-se de cristãos verdadeiros, né? Tem o Espírito de Cristo e quê? E a esperança da glória dentro deles. A esperança da glória é o quê? No dia da salvação a gente vai estar na glória, não é assim que se fala? Está na glória. Então, esses são os que têm o Espírito de Cristo. Aí lá, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, na carta que ele dirigiu a outra igreja, que foi a igreja de Colossos, né, no capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte, eu já marquei aqui, Colossenses 1, eu marquei aqui, 27 diz o seguinte: aos quais, quer dizer, referindo-se àqueles que estão guiados pelo Espírito de Cristo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são o quê? As riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós. Qual o mistério? Qual o segredo? É Cristo em vós, entre os gentios, esperança da glória. A nossa esperança da glória está quando a gente está em Cristo. Quando a gente não está em Cristo, né,
acontece isso. Quando a gente não está em Cristo, a gente não tem nem as riquezas da glória de Cristo e nem a esperança da salvação e, por conseguinte, de estar lá na glória. Só um comentáriozinho rápido. Aí tem muita gente que vai à igreja, mas não é só católico, eu estou falando especificamente de católico, mas não é só católico, tem protestante que também vai à igreja, não tem? E que quando chega na hora do sufoco, ele, em lugar de procurar a ajuda de Deus, ele vai procurar a ajuda de quem quer que seja. No caso, lá no Brasil, da cultura nativa, da cultura dos índios, e existe um amigo meu que fez uma dissertação, quando ele fez o doutorado dele lá no seminário, a dissertação dele é um livro dessa grossura. Ele teve experiência de trabalhar entre os índios. Então, o que acontece? Os índios, na cultura nativa, antes de se converterem a Cristo, eles faziam o seguinte: chegavam os missionários lá no Brasil, e chegava sem conhecer a cultura. Por isso é que a gente tem que, a conversa da gente tem que ser possível de ser entendida pela cultura que você está falando. Você vai falar com uma pessoa de uma cultura, outra de outra cultura não vai entender. Mas o que acontece? Muitos missionários foram para o Brasil, fizeram um bom trabalho, não estou dizendo que não fizeram um bom trabalho, mas acontece o seguinte, que chegava lá, as pessoas, eles construíam aquela igrejinha lá no meio dos índios, etc., ao modo deles, etc., e aí o índio, o pessoal da cultura nativa, quando chegava na hora da dor de barriga, ou quando estava para morrer, ou quando alguém morreu, e em lugar de ir lá falar com o missionário e orar e levar o corpo para a igreja para ter o serviço funeral, o que é normal na nossa cultura, voltando para o assunto da cultura. Em lugar de fazer isso, que para nós é o normal, eles levavam para o curandeiro. O curandeiro é o cara em que eles confiam. Agora, o curandeiro está a serviço de Deus? Não. O curandeiro, ele também tem aquela de falar com os espíritos. Eu vi isso lá no Canadá, entre os índios. Não é só no Brasil, nem só. Eu vi no Canadá, eles têm lá aqueles negócios de falar com os espíritos, etc. E o curandeiro é o cara em que eles confiam. Então, é triste, mas isso aí é uma demonstração de falta de fé. O que foi admitido, como eu estava falando, não só pela Igreja Católica, mas até mesmo dentro da Igreja Protestante tem esse tipo de coisa. Pessoas que, em lugar de buscar ter a fé em Deus e buscar a cura com Deus, vai buscar a cura com qualquer outro recurso, não importa qual. Aí, essa é a grande confusão. Isso é muito comum no Brasil. A grande confusão. A pessoa, como já está acostumada pela tradição dela, já está acostumada a ir para o curandeiro, ou lá quem seja, né, que é o cara que vai fazer lá as magias, aquelas coisas, ele não vai para a igreja. Então, o ponto aqui é o seguinte: ou você crê em Deus, a igreja aqui eu estou falando meramente o lugar onde a pessoa vai procurar por Deus, né? Ou então a pessoa vai para o curandeiro, ou vai para o médium espírita, não sei o que lá. Então, esse tipo de coisa é que, tristemente, voltando para o assunto da Igreja Católica, lá pelas tantas, para não perder gente, a Igreja Católica admitiu as pessoas que tivessem essas práticas espíritas, e como outras religiões também admitem. Lá no Canadá mesmo, a igreja que eu estava, que era a única igreja dentro da reserva indígena, era uma igreja protestante, United Church of Canada. E, no entanto, ainda sendo uma igreja protestante, convivia ali com aqueles negócios ou convivia, ou então não tinha o que eu quero dizer é o seguinte: não tinha uma firmeza na fé. Entendeu? Então, esse é o ponto. Quem caminha com o espírito vai procurar quem? Vai procurar o curandeiro ou vai procurar quem? Então está o assunto da fé. Então agora eu vou apagar e ligar de novo, para poder eu depois ver qual é o lugar que corta.